Por quê? Porque são alianças formadas por 3 países que lideram, né, basicamente esses blocos. A Tríplice Aliança, ela é composta por aqueles países que se deram mal com o imperialismo. E quais foram? São exatamente, observe que a Tríplice Aliança é formada pela Alemanha e pela Itália, países que, por terem se unificado tardiamente, não conseguiram territórios ricos e valiosos na África e na Ásia. Por outro lado, a Tríplice Entente, ela é composta por aqueles países que se deram bem com o imperialismo. O maior exemplo disso é que quem lidera esse bloco é a Inglaterra e a França. Ora, mas se nós estamos falando de uma tríplice, nós vamos ter que citar o terceiro país. Então observem que a Alemanha e a Itália contra a Inglaterra e a França formaram blocos diferentes por interesses imperialistas. A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança vão se formar a partir de um desejo nacionalista, que é a questão balcânica, como o Império Austro-Húngaro, que é a Netzar, né? O território balcânico. E digamos assim, a Rússia defende a independência dessas minorias étnicas, como bósnios, sérvios, Herzegovina, né? A Sérvia, digamos assim, vai ter o apoio da Rússia para garantir a sua independência. E é exatamente isso que faz com que o Império Austro-Húngaro, que já tem uma certa ligação com a Alemanha, passe a fazer parte da Tríplice Aliança, e a Rússia vai fazer parte da Tríplice Entente. Partindo desse ponto, a gente vai entender as alianças militares pré-Primeira Guerra Mundial. Só revisando, só recapitulando, a Tríplice Aliança, que vai ser formada por Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, contra a Tríplice Entente, que vai ser formada primeiramente pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Observem então que o cenário dentro do continente europeu já não é mais o mesmo. Os interesses capitalistas das nações começam a se chocar. A partir daí, nós vamos entender, né, como a Europa passa a viver aqueles, digamos assim, primórdios da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, os interesses capitalistas que se chocam. Segundo, os interesses nacionalistas, que também têm frutos capitalistas no meio. A partir daí, você começa a perceber que a primeira Europa, ou que a Primeira Guerra Mundial, pode acontecer a qualquer momento. E o estopim para a Primeira Guerra Mundial vai ser exatamente o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, né? O arquiduque, o herdeiro do trono austríaco, vai visitar a região dos Balcãs para garantir o apoio, e lá ele vai ser assassinado. A partir daí, alguns livros didáticos trabalham como sendo o estopim da Primeira Guerra Mundial. Volto a frisar isso, por quê? Porque é nesse momento que o Império Austro-Húngaro declara a guerra à Sérvia. Como ela recebe uma certa proteção da Rússia, a Rússia vai apoiá-la nesse sentido. Como as alianças já estão formadas, no momento em que o Império Austro-Húngaro declara a guerra à Sérvia, a Rússia entra para protegê-la e junto com ela entra a Tríplice Entente, iniciando-se aí o chamado a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter 2 momentos bem claros e bem distintos nesse conflito. A primeira fase, chamada de Guerra de Movimento, né, caracterizada por uma rápida ofensiva alemã e por um plano alemão de guerra que aportuguesado nós podemos chamar de plano Schifflin, que é o plano de ataque do exército alemão em 2 frentes, e vai render à Alemanha sucessivas vitórias, tanto na frente ocidental, diante da França, quanto na frente oriental, diante do Império Russo. Um detalhe: no primeiro ano de guerra, a Itália, embora fazendo parte da Tríplice Aliança, vale ressaltar que ela se torna neutra. E aí um fato curioso é que em 1915 a Itália recebe propostas tanto da França como da Inglaterra para mudar de lado. Abandona a Alemanha e o Império Austro-Húngaro na Tríplice Aliança e passa a fazer parte da Tríplice Entente a partir de 1915. Bem, essa é a primeira fase da guerra, caracterizada, como eu já falei, pela vitória alemã. A segunda parte da guerra é a partir de 1915, chamada Guerra de Trincheiras. O front é quando as tropas inimigas começam a defender palmo a palmo o seu território nas áreas de combate. A segunda fase da guerra, ela é, digamos assim, fundamental para que você entenda as consequências dela, porque é exatamente nesse período, mais precisamente em 1917, que 2 fatos importantes para o desenrolar da Primeira Guerra Mundial acontecem.